Oi, gente. Semana passada, no final de semana, me marcaram em uma thread no Twitter que eu achei até um tanto quanto peculiar, né? Que é a thread de uma pesquisadora chamada Is Paris Mai. Eu vou comentar porque essa é a thread, ela é um perfil público, né? Que tem mais de 20 mil seguidores. E é uma pesquisadora, mestrando, doutorando, enfim, é uma pessoa da área educacional, né? Que veio para a China passar 21 dias aqui na China, veio a convite de uma instituição de educação, né, através do governo, passou aqui alguns dias visitando o país e ela produziu uma thread que é um tipo de tópico, né? Quando você quer abordar algum assunto muito longo, aí você divide em vários posts e vai falando. Eu achei o post dela muito interessante, mas teve um ponto que eu fiquei muito preocupado com esse ponto, né? Pelo fato dela ser uma pesquisadora, ter muitos seguidores e estar espalhando uma desinformação sobre a China que não é verdade bem assim, né? Antes tem que dar um pouquinho do contexto, gente. Eu moro aqui na China há 11 anos e eu tenho um sério problema com pessoas da extrema esquerda. Porque o que acontece? Eu vejo que o mundo ele é muito de extremos em relação à situação política, né? A gente tem o pessoal da direita falando barbaridades, colocando histórias que não existem sobre a China, porque criam essa coisa, né? Comunismo, socialismo. Então criam-se um fantasma baseado com fontes Arial 12. Não tem vestígio de nada para falar, discutir sobre, né? Então é apenas um preconceito, que é uma opinião baseada em nada. Existe o oposto na extrema esquerda, que são pessoas que são geralmente pessoas que têm bons argumentos, pessoas estudadas, que também defendem ali a China, o socialismo, como se fosse o melhor lugar do mundo. Eu moro aqui há 11 anos, eu adoro a China, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o sistema político da China em muitos aspectos. Mas em outros aspectos, a China deixa a desejar. A China precisa aprender também com o Brasil com outras coisas. O sistema socialista, ele tem falhas. E o socialismo chinês também tem falhas ali gritantes, que as pessoas da extrema esquerda ali, principalmente essas pessoas que são pesquisadores, tem pessoas que acabam virando influencers, né, que acabam crescendo nesse discurso de defendendo a China com unhas e dentes, acabam ignorando e passando pano e colocando para debaixo do tapete problemas que deveriam ser tratados com seriedade, colocando esses assuntos em uma discussão rasa e às vezes nem colocam isso em uma discussão rasa. Ela fez alguns pontos que eu achei pontos ali pertinentes, mas em relação ao ponto 9, eu fiquei muito preocupado com esse argumento. Isso aqui não quero que seja um vídeo de ódio e de ataque, porque não é a minha intenção produzir um vídeo de ódio e ataque, principalmente para uma pessoa. Eu me considero uma pessoa de esquerda, mas como eu falei no vídeo, no início, eu tenho muito problema, né, com essas pessoas de extrema esquerda que querem defender com unhas e dentes coisas da China. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nenhum sistema político é 100% às mil maravilhas. A gente vai ter defeitos na democracia, vamos ter defeitos no socialismo, mas vamos ter também defeitos, coisas muito boas. Porque esses dois sistemas, né, a democracia, o socialismo, o comunismo, enfim, qualquer outro tipo de sistema, são geridos por pessoas. E pessoas têm seus efeitos. Então, quem faz parte desse grupo vai gerir o seu sistema com seus valores. E aqui na China não é diferente. A China tem coisas assim maravilhosas que eu acho que o Brasil poderia absorver. Em relação à forma que eles se organizam para estruturar o país, a forma como eles cuidam da saúde, investimento em educação, investimento na área artística, em várias coisas importantes que eu acho que a China manda muito bem. Mas, em relação à questão de identidade de gênero, orientação sexual, isso é uma coisa muito tabu. Existe sim muito preconceito e isso é institucionalizado pelo país através do governo, através da política. Isso é inegável. Então vamos lá, o que ela postou então que eu acho que foi tão problemático. No ponto 9, ela diz o seguinte: a China não é homofóbica. Ponto.
Vi muitos casais LGBTQIAP+, caminhando com tranquilidade pelas ruas, sem receber nenhum olhar estranho. A forma de expressar sua identidade visual também é muito diversa. Aí vou comentar aqui parte por parte. Primeiro, ela afirmar que a China não é homofóbica, já é uma já é uma afirmação tanto quanto problemática. Porque se a China não é homofóbica, por que que na China casais do mesmo sexo, do mesmo gênero, não podem ter as suas relações pela lei garantida? Não pode haver casamento do mesmo gênero. Por que que, por exemplo, se você for pegar perfis públicos, por exemplo, da embaixada, o consulado da China, ou algum jornal, algum perfil público sobre a China, você pode pegar até em português, por exemplo, Embaixada da China no Brasil, do Instagram. Você já viu algum post da Embaixada da China celebrando o mês do orgulho? Você já viu, vamos pegar só, por exemplo, gente, isso aqui não é um ataque, eu apenas estou trabalhando com a realidade o que acontece. Você já viu, por exemplo, a embaixada ou então o próprio governo da China fazer intercâmbio de pesquisa com temas relacionados à identidade de gênero e sexualidade? Você já viu pessoas que são pesquisadores nessa área vindo aqui para a China para fazer pesquisa em relação a isso? Isso não estamos falando de uma coincidência. Ah, é uma coincidência. Poxa, é uma coincidência de todas as pessoas que são envolvidas na China não terem linhas de pesquisa, não poderem falar ou então não abrirem espaço para isso. O próprio perfil, né, no Instagram, né, da Embaixada da China comemora várias coisas, Dia das Mães, Dia dos Pais, celebra no Brasil determinadas ações, mas em relação à identidade, gênero, sexualidade, LGBT, eles ficam ó, calados, nenhum nenhuma uma vírgula sobre. Quando a pessoa fala que a China não é homofóbica, a gente tem uma mulher que eu não posso ali rotular a Isis, né, porque é a autora eu espero que a Isis esteja vendo esse vídeo que ela ouça com a mente bastante aberta, porque é uma crítica que eu quero que seja construtiva e não destrutiva, que possa acrescentar a visão de vida dela. Quando a pessoa fala que a China não é homofóbica, eu fico me questionando isso, né? Porque a gente, que é LGBTQIA+, a gente passa a vida toda ouvindo que o que a gente sofre, o que a gente passa, determinada situação, determinado comentário, não é homofobia. Então a gente tem uma pessoa, uma mulher cis, vivendo em uma relação heteronormativa, que vem para o país, aqui para a China, com o seu cônjuge, em uma relação hétero, a gente tem que colocar bem frisar isso, né? Ela é uma mulher cis e um homem cis, vindo para a China e tecendo essa observação sendo uma pesquisadora. Eu acho que a essência, né, do que norteia uma pesquisa é a dúvida, é a curiosidade, é o querer saber mais e não as suas conclusões. Eu vejo muita gente isso vai além desse post aí da ISMAS para outros pesquisadores, historiadores, enfim, pessoas que estudam a China. Eu acho que esse pessoal que faz isso é muito foda, porque sim, realmente, acho que a própria Isis comenta isso no post dela, que ela quer desmistificar a China e comentar informações que são verossímeis, que são verdade, porque muita gente pinta uma China com coisas muito negativas, isso eu concordo absolutamente 100%. As pessoas veem muitas coisas ruins e a realidade não é tão ruim assim quanto parece. Mas também não é a mil maravilhas, né? Então a gente não pode passar pano e fingir que determinada coisa não acontece, principalmente quando não é da área da pessoa. Porque a pessoa não tem vivência, ela estando em uma relação heteroafetiva, ela não vai sofrer preconceito, homofobia, ela não vai saber o que é uma pessoa LGBTQ+, mas passa. Então a gente passa por isso muito, né? São pessoas héteros que falam pra gente o que a gente precisa, o que aquilo que a gente está passando não é homofobia. E as pessoas também associam homofobia muito à questão da violência. A China, isso num ponto muito bom, ela não é um país violento. Você não vai sair e ser assaltado. Acontece roubo, acontece furto, acontece pessoas que estão se matando, acontece feminicídio, sim, acontece.
mas em uma incidência muito menor que em outros países, por exemplo, Estados Unidos, Brasil. Então, essa questão da violência, a China, ela é muito boa, porque eu me sinto muito segura aqui, muitas pessoas se sentem seguras. Então, essa questão da violência, é você atrelar a homofobia apenas à violência, é resumir de uma forma muito simplista um assunto muito complexo. Porque homofobia não é apenas a violência física. A violência física, ela é o auge, ela é a expressão máxima do preconceito. Mas a gente tem várias outras questões, como por exemplo, não podemos casar, relações do mesmo sexo não são aceitas, não temos benefícios, né? Se a gente sofre discriminação, mês passado mesmo eu estava num evento, conversei com uma pessoa aqui, um evento LGBTQIA+, né, comemorar o orgulho, no qual a gente não poderia falar o nome, porque se a gente fala o nome LGBTQIA+, corre que o risco do lugar cancelar o evento, ou então do governo mandar alguém para cancelar o evento. Isso acontece. A gente não podia falar. Então, como uma pessoa LGBT que convive com outras pessoas que também que são chinesas, né, e também de outras nacionalidades, a gente ouve histórias assim de barbaridades que acontecem nas escolas, dentro de casa. Há uma pressão muito grande para a pessoa casar, ter filho, e às vezes a pessoa nem se identifica com aquele gênero. Então eu fiquei assim preocupado porque eu falei assim, nossa, se ela é uma pesquisadora que obviamente não pesquisa nada em relação à identidade de gênero, sexualidade, então esse erro que ela cometeu é, digamos assim, desculpável, né? Porque não é a área de pesquisa dela, não é o que ela está se propondo a fazer, né? E eu já imaginei assim, então ela vai falar sobre racismo. Imagina, assim, racismo, se ela como uma mulher branca e hétero, né, vamos colocar assim, que hétero, ela pode falar sobre homofobia, ela também poderia falar sobre racismo, né? Ou então ela poderia também falar sobre capacitismo, explicar para uma pessoa o que é capacitismo, explicar o que é. Ou então, outros temas. Eu fiquei feliz que ela não entrou nesse tema. Acontece que eu vejo, assim, na extrema esquerda, né, assuntos que eles tentam, porque tentam, meus colegas de esquerda, né, provar que a China não é isso, não é aquilo, mas em determinado assunto em relação a isso, a China tem sim um problema em relação à identidade de gêneros, a relação às pessoas LGBTQIA+. A China precisa ainda aprender muito em relação principalmente às questões humanas, porque essa questão da LGBTQ+, é uma questão humana. E não são só os LGBTs que sofrem isso, né? Tem a questão do racismo, xenofobia. Então, é uma coisa que que a China está há anos-luz atrasada em relação a isso, assim como outros países também. No Brasil, pelo menos, a gente tem a possibilidade de comemorar, de falar sobre, de ter leis que nos protegem. Aqui na China, não. Aqui, depois eu fui ler um pouco do perfil da Isis, né, para entender, né, saber mais ou menos quem que ela era, porque eu não a conheço, não acompanho o trabalho dela, e provavelmente também não vou acompanhar porque não é do meu universo, não é aquilo que eu pesquiso, e tá tudo bem. E eu vi uma resposta dela criticando uma pessoa que estava criticando alguma coisa da China, e ela usou o seguinte argumento, falando que a pessoa nem tem fontes para falar sobre isso. E eu achei engraçado, porque ela também não tinha nenhuma fonte para falar que a China não é um país homofóbico. Isso porque a China, isso é uma coisa também institucionalizada, né, pelo próprio governo, pelas pessoas que gerenciam esse país, que eles não financiam, eles não colocam uma luz sobre problemas e questões que eles não queiram. Isso é também controlado, isso é de conhecimento. E eu sinto que existe esse temor das pessoas de esquerda, que principalmente são próximas, né, de falarem sobre isso, porque elas sentem essa necessidade de desmentir isso. Eu acho que se vocês não podem desmentir isso, não entrem nessa questão e não briguem por isso, porque é o que eu mais vejo esses perfis tentando desmentir determinadas coisas que a gente não tem dados para provar, a gente não tem dados para falar sobre homofobia, sobre essa questão de gênero, porque o país em si, a estrutura política não se permite traçar dados, números sobre isso para a gente falar. O que a gente tem são relatos orais de vivência das pessoas que moram aqui. Eu tô aqui há 11 anos, eu posso garantir para vocês, a gente sim sofre homofobia. A homofobia, ela não está apenas relacionada à questão da agressão física. Ela está relacionada ao fato de você não poder ir, você sendo, por exemplo, um homem,
não poder ir trabalhar de cabelo curto, porque você precisa cortar, você precisa parecer um homem. Você não pode ser feminino. Se você for feminino, você não pode ser artista. Você não pode exteriorizar a sua arte. Então, essa questão para você ver, Isis, vai muito além. Eu estou te explicando o que, que é homofobia, para que você abra a sua mente, né? Uma outra parte do post dela, que eu acho que esse post dela diz muita coisa sobre de um assunto que ela não conhece, de que eu acho que ela precisa, né, que você precisa entender um pouco mais para poder chegar a ter um olhar mais preciso, mais cirúrgico sobre esse problema, que sim é um problema, sim é uma questão que deveria ser levada a sério. Quando você fala assim, vi muitos casais LGBTQIA+, você coloca como se você tivesse a capacidade de olhar para a pessoa e falar, ah, aquela pessoa ali é gay, aquela pessoa ali é trans, aquela pessoa ali é travesti, aquela pessoa é demissexual, aquela pessoa ali é bi. A gente não anda com uma plaquinha falando isso. Tem pessoas que aparentam, entre aspas, né, aparentam ser gay, mas não são gay, não se identificam como gay, não se identificam como mulher, não se identificam nem como um gênero. Então essa questão é muito complicada para você chegar e afirmar que você viu casais. Pode ser que sejam casais, podem ser que sejam, sim, ainda mais aqui na Ásia, que essa questão de o que é ser um casal homoafetivo ou não é muito complexa, porque existem de fato pessoas que são lésbicas ou pessoas que são gays, que estão juntas, andando juntas, mas não necessariamente são casal, são amigos, são amigas, literalmente. Eu, por exemplo, posso estar com meu amigo que também é gay e eu vou ser lido como nós dois sendo um casal, sendo que nós não somos um casal, somos amigos. Complicado. Aí o outro ponto, né, que ela falando assim, depois disso, né, sem receber nenhum olhar estranho. Como é que você consegue julgar que as pessoas não receberam nenhum olhar estranho? Você chegou a conversar com as pessoas para perguntar como é que elas se sentem vivendo no país, se elas nunca receberam um olhar estranho, se elas nunca foram destratadas? Porque se você for conversar com uma pessoa LGBTQIA+, chinesa, não digo nem eu como sendo estrangeiro, chinesa, você vai ter muita história para ouvir. E algumas histórias são bem tristes, principalmente pessoas que são obrigadas a casar, a manter uma relação sem se identificar com aquele gênero, sem se identificar com aquela relação. Porque a nossa questão LGBTQIA+, ela é muito mais complexa. E ela termina assim, a forma de expressar a sua identidade visual também é muito diversa. Eu acho que essa é a parte assim, mais essa é a parte assim mais fácil assim generalística, porque realmente a gente LGBTQIA+, a gente tem formas diversas de expressar a nossa sexualidade, mas existem determinados países que nem isso a gente pode expressar. Uma pessoa, eu conheço várias pessoas que são LGBTs e não podem andar do jeito que elas querem andar. Não podem andar mais, por exemplo, mais femininas, porque elas não conseguem emprego, porque elas não conseguem entrar em determinados ambientes. Então existe sim uma homofobia e existe sim uma falta de discussão e uma falta de olhar de preocupação do governo em relação a isso, porque não é interessante para o governo. Então você está entendendo, Isa, que essa questão da homofobia ela vai muito além de uma simples estadia de 20 dias na China. Então eu acho complicado, né? Você vir para a China financiada pelo próprio governo da China através da universidade e tecer determinadas vivências que não são suas vivências e passar uma mensagem para proteger algo que deveria ser discutido, que deveria ser cobrado para a gente ter esses números, dados, porque a gente diz que a gente gosta muito, né, de trabalhar com os dados, né, de onde que a fonte é fonte Arial, fonte Vozes da sua cabeça. Então eu sinto isso, né? Eu sinto que as pessoas da área de pesquisa, principalmente em relação à pesquisa sobre China, se perdem no que é ser pesquisador. Porque o pesquisador, como eu falei, deveria ser movido pela dúvida, né? Uma pesquisa, ela começa a partir de uma dúvida e não a partir de uma conclusão. E ela já começou o post dela com uma conclusão, de que a China é homofóbica. Ela em nenhum momento ela implantou uma dúvida em toda a thread dela para se questionar. Porque um pesquisador, um historiador, uma pessoa da área que vive e respira educação, respira universidade, está sempre sendo picado pelo bichinho da curiosidade, querendo saber, será que é realmente assim? Será?
E vi em vários posts dela essa coisa da doutrinação, no sentido de que, eu tenho conhecimento, é assim, assim, assado, trabalhado apenas com as suas conclusões. E cadê a pessoa pesquisadora que se indaga, que se instiga a ter dúvidas e ir atrás dessas respostas, dessas dúvidas? E se esse vídeo, caso chegue na Isis, eu quero que ela entenda, né, você Isis, né, se você ver esse vídeo, não como sendo um ataque, mas como eu acho que você foi infeliz sobre esse comentário, foi. Uma outra observação também. Outras pessoas LGBTQIA+, viram seu post e também comentaram. Eu fui uma delas que comentou, e pessoas que moram aqui, e falou para você que essa informação não procede. Inclusive usou exemplos que eu usei nesse vídeo, né? Principalmente sobre a relação, a gente não pode ter uma relação, a relação homoafetiva não é reconhecida pelo governo. E o que a Isis fez nesse caso? Ela fez, você, né, fez um outro post confirmando que outras pessoas que moram, inclusive que moram aqui na China, confirmavam a sua visão. Então isso me passou a seguinte mensagem, que você viu que pessoas criticaram você em relação a esse tópico, pelo menos, mas eu também não acredito, não discordo que talvez outras pessoas tenham discordado de outras coisas, porque a internet é um post sem fim. Quando você posta uma coisa ali, alcança várias pessoas. Mas eu tenho certeza absoluta que você leu pessoas que chamaram a sua atenção para esse ponto, dessa sua fala de falta de conhecimento sobre a questão de gênero, sobre sexualidade aqui na China. Porque não é a sua área de pesquisa, não é o seu campo, né? Não é a sua vivência, não é o seu local de fala, não é o que você se propõe a falar sobre, a discursar sobre. E você fez esse post porque para enfatizar que você estava certo. Então, isso não é uma coincidência. Todos esses fatores, por exemplo, voltando desde a coisa do Instagram, da Embaixada da China, que não fala sobre sexualidade, que não traz nenhum pesquisador da área de gênero. Você conhece algum pesquisador da área de gênero, ou de identidade, ou de LGBTQIA+, que faça pesquisa sobre a China, sobre isso, e que tenha oportunidade, a mesma oportunidade que você teve de vir através do governo, financiado por uma instituição de ensino? Eu não conheço, mas se você conhecer, você pode, se alguém conhecer que está assistindo esse vídeo, poder falar, tem fulano, né? Eu vou adorar conhecer, trocar uma ideia, porque eu não sou da área da educação, sou apenas um trabalhador, uma pessoa bem ignorante. Mas no auge da minha ignorância, eu sei reconhecer os meus locais de fala. Então, esse fato da Universidade da China e de outros influenciadores, de outros pesquisadores, pessoas que têm voz, não repercutirem, não responderem a gente que tem a vivência, a gente que é LGBTQIA+, que tenta falar, tenta se expressar, não responderem, não darem voz, isso não é uma coincidência. Não é uma coincidência que que pessoas que falam desses assuntos não estejam em visibilidade, não tenham visibilidade que você tem, que outras pessoas têm. Eu não estou jogando uma culpa para você. Eu acho que você cumpre um papel muito importante, assim como outras pessoas que trabalham com história, que querem desmistificar a China. Como eu falei, bato palmas e todo o estado do Amazonas, Tocantins, tudo para vocês, mas eu acho que vocês também têm que pesar isso na consciência de vocês, que vocês querem tanto defender que acabam passando pano ou então invisibilizando coisas que deveriam ser tratadas com um pouquinho mais de importância e com um pouquinho mais de atenção, porque a gente está falando de relações humanas. E o que move o mundo, o que faz o mundo acontecer, são as relações humanas. Então, eu acho que pelo fato de você não ter feito um post, nenhum comentário em relação a isso, das pessoas que são LGBTs que falaram de você, também diz muito sobre a sua atitude de ter invisibilizado, porque você acabou, querendo ou não, invisibilizando a gente, que trouxe uma discussão para você. Um diálogo que não aconteceu, porque foi um diálogo apenas da nossa parte para você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isis, se você ver esse vídeo, espero que você veja com a cabeça aberta e não como uma crítica para destruir. Como uma crítica, sim, mas não como uma crítica para destruir e acabar com o seu trabalho, até porque eu não conheço. E eu acredito, né, pelo que pouco que eu li no seu perfil, as coisas que você escreve, eu acho que você vai crescer muito na internet, mas eu espero,
não tenho como entrar na sua cabeça, que pelo menos você abra um pouquinho a cabeça em relação a esse conteúdo e que outros também, influenciadores, outras pessoas que têm a voz que eu, por exemplo, não tenho, nenhum outro LGBTQIA+, tem, já estou aqui na internet há muito tempo, possam dar espaços pra gente, para que a gente possa nos expressar e mostrar que a realidade também não é bem assim. Mas aí entra nessa questão, será que é interessante a gente expressar a nossa voz? Porque a gente expressa a nossa voz falando de coisas que o governo não tem, pesquisadores, influencers não vão ganhar passeio do governo, não vão ser chamados para a China, então é complicado, eu entendo. Fica aqui o meu vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.